Deus seja louvado. Amém. Também rendo graças a Deus nesta tarde, por ter me chamado na sua graça ainda menino. Me deu a felicidade de tocar um instrumento na orquestra. O Senhor me guardou na minha infância, mocidade, no tempo certo. Me deu uma esposa fiel. Abençoou a nossa casa com 3 filhos e já desses o Senhor nos deu 7 netos, que tem sido a alegria da nossa família. Amém. Louvo ao Senhor, irmãos, que fomos criados aqui nesse país, mas no ano de 2002 o Senhor nos enviou à Itália, onde residimos e estamos com a Irmandade congregando na cidade de Pescara e também na cidade de Teramo. E eu agradeço a Deus, irmãos, bem resumidamente, quando chegamos na Itália em junho de 2002, nós tínhamos trabalho por alguns meses, que era o período do verão, mas logo em seguida não tínhamos a garantia do trabalho. E foi bem assim que aconteceu. Passamos por alguma dificuldade, onde não tínhamos um emprego fixo, e Deus preparava de fazer alguns empregos temporários para sustentar a nossa casa e família. E aconteceu, irmãos, que isso foi dificultando a nossa situação financeira, ao ponto de chegar dezembro de 2002, onde não tínhamos já condição de pagar o aluguel, e materialmente os alimentos e as coisas em casa estavam acabando. Isso me preocupou muito, e eu tive a covardia, quase se dizer assim, de pensar de voltar e retornar ao Brasil. Pensei de falar com a família, anunciando a nossa volta, porque as coisas estavam difíceis e eu não queria piorá-las. E quando foi o dia 31, na parte da manhã, eu recebi um telefonema. Nós tínhamos um anúncio no jornal para prestar algum tipo de serviço, e alguém dizia se podíamos fazer este serviço, que era limpar uma garagem e jogar alguns sacos de lixo fora. Acordei com a pessoa o valor do trabalho, e chegando em casa disse à família: olha, na parte da tarde vamos ter esse trabalho para fazer. E um dos meus meninos, o mais velho, disse: papai, o senhor está muito triste, eu vejo que o senhor hoje não está bem, deixa eu ir com a mamãe fazer esse trabalho. Falei: filho, mas vai ter que pegar peso, vai ter que carregar alguns sacos de lixo. Ele disse: não, papai, deixa eu ir, o senhor fica em casa, ora o senhor, esteja em comunhão. E eu fiz assim, fiz como eles disseram, mas o que era para ser uma garagem normal, para se limpar algum lixo, não era. Com a minha esposa e esse menino encontraram um curral de animais abandonado, e os sacos de lixo eram sacos de esterco. Então, quando eles voltaram desse trabalho, voltaram já bem assim, sujos, com um mau cheiro, entraram no chuveiro já para tirar a roupa e se trocar e se lavar, e aquilo aumentou ainda em mim aquele desejo de voltar ao Brasil. Minha esposa comprou um alimento, preparou ali a janta, e quando ela disse que estava pronto para orar, eu chamei os 3. Naquele tempo a mais velha tinha 11 anos, do meio 10 e o menor 8. E os 3 na minha frente eu disse: filhos, nós vamos orar agora, é 31 de dezembro, é o último dia do ano, estamos aqui em família, só nós, não temos parente, não temos visita, não temos ninguém. Mas eu queria dizer para vocês que acho que o nosso tempo na Itália acabou. É melhor voltar, filhos, porque o pai não tem o dinheiro do aluguel, as coisas estão difíceis. E antes que piore, vamos voltar. Falei isso de cabeça baixa. Quando eu levantei os olhos, os 3 estavam assim na minha frente, balançando a cabeça que não. Só que o menor, muito assim tomado por Deus, ele pôs o dedinho dele no meu rosto e disse: pai, para o Brasil você não vai voltar. Deus vai aparecer na tua vida. Deus vai levantar tua cabeça. Deus vai preparar um trabalho para você, porque foi Deus que te mandou aqui na Itália. E eu disse para ele: filho, mas como? Ele fez: não sei. Eu falei: então vamos orar. E ajoelhamos para agradecer. Mas foi muito bonito que ele mesmo, irmãos, pequeno, com 8 aninhos, abriu assim a sua boca e orou. Foi orando a sua oraçãozinha, apresentando as necessidades. Mas no meio da oração ele disse: Senhor, meu pai está muito triste e ele não quer ficar mais aqui, mas nós somos felizes de te servir nessa nação, e nós sentimos que somos enviados teus aqui. Será que o Senhor não pode ouvir a nossa oração? E hoje, antes da meia-noite, mandar um sinal aqui dentro da nossa casa? Aleluia. Irmãos, eu confesso que ouvindo aquilo fiquei feliz, e muito feliz por ver uma criança ter aquela fé de orar assim.
Mas ao mesmo tempo lembrei que nós não podemos marcar hora, não podemos estar dizendo quando o Senhor tem que chegar na nossa casa. E eu não queria que a fé daquela criança fosse abalada. Então aquele alimento não teve gosto, foi amargo, foi triste, foi assim, com gosto de derrota. Comi rapidinho, e quando eu pus assim a mão na mesa e encostei a cadeira um pouquinho para trás, eu falei: Luigi, vem aqui que o pai quer conversar com você. Eu ia explicar para ele alguma coisa, não deu tempo, porque tocou campainha na nossa casa. Eu olhei para eles: vocês estão esperando alguém? Não, pai, ninguém. E logo eu fui à porta e perguntei quem era. E do lado de fora respondeu: eu, Dom Franco. Irmãos, era o padre da nossa cidade. Naquele momento eu falei: agora não tem mais o que fazer. O que faltava era essa: o padre vir aqui querer tirar satisfação, fazer alguma confusão por causa da crença. E eu lembrei que naquela semana as crianças, a professora de religião queria saber da fé e doutrina. Por que eles não participavam da aula de religião? E eu disse: leve o inário da congregação e leia os pontos de fé e de doutrina para a professora, e vocês vão explicar qual que é a vossa fé. E em vez de ter aula de religião, teve aula de inário, porque toda a escola ficou sabendo qual era a fé e a doutrina que eles seguiam. Na minha mente, ali em segundos, irmãos, eu achei que o padre estava ali para tirar satisfação comigo. Eu abri a porta, arrumei uma cadeirinha, ele entrou, sentou-se ao nosso redor, ofereci o alimento e falou: não vim aqui para jantar. E eu carregava assim um semblante triste, de preocupação. Ele disse: mas o que você tem? Eu falei: nada. Pela segunda ou terceira vez ele perguntou, disse: Dom Franco, é verdade? Eu falei: lógico, fala a verdade. Eu falei: o senhor nunca veio na minha casa, já é quase 10 horas da noite, o que o senhor veio fazer aqui hoje, no último dia do ano? Ele disse: eu não vim fazer nada demais, eu só vim aqui para abraçar você, abraçar tua esposa, abraçar os teus filhos e falar para você: feliz ano novo, que Deus te abençoe, que Deus apareça na tua vida, levante tua cabeça e prepare para você um trabalho. E ele foi falando assim essas coisas e disse: olha, eu estou muito feliz com o que as crianças fizeram na escola, porque os nossos filhos, eles são só da religião deles por me falta a palavra, tradição. Por tradição, e eles não sabem quem é Deus, eles não conhecem o que é Jesus, o que é o Espírito Santo. E os teus filhos levaram um livro da tua igreja lá na escola essa semana, e nós todos ficamos sabendo da fé e da doutrina que vocês seguem. E assim feliz, ele levantou e começou a abraçar e beijar um por um de nós. Abraçou e beijou minha esposa, as crianças, abraçou e me beijou. E por fim ele disse: feliz ano novo. E foi assim virando para sair. Quando ele estava saindo, ele pôs a mão no bolso e tirou um envelopinho branco e apoiou sobre a mesa da nossa casa. Aleluia. Foi embora e olhou para mim e disse: o Deus que você serve pediu que eu trouxesse isso para você. E foi embora. Quando eu voltei para dentro, irmãos, que eu rasguei aquele envelope, era o dinheiro do aluguel. Aleluia. Era o dinheiro da compra que nós precisávamos fazer. Mas olhei no relógio, era 10 e pouquinho da noite. O Senhor tinha dado um sinal que estava na nossa vida antes da meia-noite. O que temos para dizer nessa tarde, irmãos? Que Deus se serve de quem Ele quer, e Ele aparece na nossa vida para que o seu nome seja glorificado. Louva a Deus, irmãos, que as portas se abriram. Já se passaram 19 anos e muitas coisas o Senhor fez por nós lá na Itália. Da Irmandade de Pescara, de Teramo, eu trago saudações e levarei as vossas com a santa paz de Deus. Amém. Deus seja louvado.